Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão com o Espírito Santo estejam com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Hoje é segunda-feira, 2 de junho. Estamos vivendo a 7ª semana do tempo da Páscoa. E hoje nós vamos refletir o Evangelho de João, no capítulo 16, dos versículos 29 ao 33. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos disseram a Jesus: Eis, agora falas claramente e não usas mais figuras. Agora sabemos que conheces tudo e que não precisas que alguém te interrogue. Por isso cremos que viestes da parte de Deus. Jesus respondeu: Credes agora? Eis que vem a hora e já chegou, em que vos dispersarei cada um para o seu lado e me deixarei só. Mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Disse-vos estas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem. Eu venci o mundo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, este texto, nos coloca na última noite de Jesus com os seus discípulos. O momento em que ele vai falando, ele vai dizendo de tudo aquilo que ocorreria com ele, tudo aquilo que os discípulos, de uma certa forma, iriam passar. E esse texto não é diferente, né? Os discípulos têm uma percepção aqui, e fala para Jesus: agora nós sabemos que tu conheces tudo. Mas essa certeza, essa fala deles, diante dessa fala deles, Jesus os questiona: vocês creem agora? Mas que fé é essa? Faz 3 anos que eu estou, vocês estão comigo e eu estou com vocês, e só agora que vocês têm a percepção de compreender. Mas mesmo assim, mesmo tendo essa percepção, Jesus diz para ele: vocês vão me abandonar e eu vou ficar só. Mas ainda que vocês me abandonem, eu não estarei só, porque Deus está, porque o Pai está comigo. E assim, nessa realidade de Jesus, também é a realidade das nossas vidas. Tem momentos em que, ainda que a gente esteja rodeado de pessoas, nós nos sentimos só, nós nos sentimos abandonados, nós nos sentimos fragilizados. Por isso, a direção da nossa vida, o nosso olhar, a nossa vida precisa estar pautada, precisa estar firmada na fé de que Deus está conosco e que nunca nos abandona, que nunca nos deixe só. Mesmo que fisicamente ou espiritualmente nós nos sintamos solitários, abatidos, enfraquecidos, ou nos momentos de grande dor e de grande tribulação, tem alguém que nunca nos abandona, tem alguém que nunca nos deixa só. E esse é o Senhor. Ele nunca nos deixa só. Ainda que nós não percebamos, ainda que nessa nossa vivência, nessa dificuldade que nós temos de perceber a presença de Deus muitas vezes, na nossa falta de fé, na imaturidade que nós temos, espiritual, nós acabamos muitas vezes nos sentindo solitários, abatidos, enfraquecidos. Mas nós nunca podemos nos esquecer: o Senhor está sempre
conosco. O profeta diz para nós que Deus fala que nós fomos gravados na mão dele, que ele conhece, né, antes do ventre da nossa mãe, ele já nos conhecia, e nos conhecia pelo nome, porque o seu amor por nós é tão grande, é tão infinito, que tudo que nós passarmos, ainda que as situações nos mostrem, ainda que a nossa percepção, né, espiritual ou a nossa fragilidade humana nos mostre o sofrimento e a dor, Deus jamais nos abandona. Deus jamais nos deixa só. Quando Jesus disse para nós, tende coragem, eu venci o mundo. É isso que nós precisamos ter. Não uma coragem física, mas uma coragem firmada pela fé, pela confiança na palavra de Deus. E nós só vamos saber que Deus é esse ser que nos ama, que cuida de nós, quando nós escutarmos, quando nós vivermos a experiência da sua palavra, na vida da oração, na vida de comunhão com Ele. Quanto mais nós nos aproximarmos do Senhor, mais essa confiança vai sendo fortalecida. Isso não impede que nós também tenhamos a atitude dos discípulos de, nos momentos de fraquezas, fugirmos. Mas mesmo fugindo, mesmo nos dispersando, o Senhor ainda continua conosco, ainda continua nos chamando. No dia de ontem, no domingo, nós vivemos a ascensão do Senhor aos céus. Ele foi, mas Ele não nos deixou só. Ele continua no meio de nós, né? Na celebração, nós falamos, né? O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. É essa certeza, é essa confiança que nós nunca podemos perder. O Senhor está conosco, está olhando, cuidando de nós, independente da situação que nós estejamos vivendo. Ainda que nós não percebamos a sua presença. E muitas vezes nos momentos de grande tribulação, de grande dor, parece que o Senhor nos abandonou, mas Ele nunca nos abandonou. Ele nunca nos deixa só. Por isso, coragem, meu irmão, coragem, minha irmã. O Senhor é contigo todos os momentos. O Senhor jamais nos deixa só. E essa presença do Senhor não traz ausência de problemas, mas traz a paz, traz a confiança dessa presença, dessa certeza de que Ele está conosco. Vamos refletir hoje, né? Quando Jesus pergunta, credes agora? Como anda a nossa fé? Como anda a nossa confiança no Senhor? Como anda a nossa convivência com a palavra, na intimidade com o Senhor, nos momentos de vida, de oração, de perseverança? O Senhor nunca nos abandona. Nós que muitas vezes abandonamos o Senhor, mas mesmo assim, Ele nunca nos deixa só. Que eu e você tenhamos a coragem de viver a experiência desse amor de Deus em todos os momentos da nossa vida. Esse Deus que é amor, que é bondade e misericórdia, que nos ama e nos guarda no seu coração e no seu amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado. Que nos abençoe o Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa, abençoada semana para você, meu irmão, minha irmã.